Marco temporal, a controvérsia continua. Foi derrubado o veto do presidente da República e essa história afeta terras indígenas do Brasil e tem muitas nuances que nós precisamos entender. Para não tomar uma posição equivocada, vamos conhecer melhor este tema? Então, pessoal, vamos falar desse assunto que está dando muito pano para manga, o tal do marco temporal. O marco temporal das terras indígenas, que no Brasil virou uma disputa entre setores da direita brasileira, extrema-direita, ligadas ao agronegócio e as comunidades indígenas. E, por consequência, uma disputa novamente nesta vida polarizada em que nós vivemos. Cola aqui comigo que a gente vai entender melhor essa parada. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, esse é o meu canal. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se, deixe o joinha, o like, comente este vídeo, compartilhe e assista ele até o final. Para começar, gente, é importante entender o que é uma terra indígena. São áreas reconhecidas pelo governo, onde comunidades tradicionais vivem há séculos, preservando as suas culturas e os seus modos de vida. Agora, o tal do marco temporal é uma treta legal. Ele diz que só teriam direito a terras indígenas aquelas comunidades que estivessem ocupando suas terras na data da promulgação da Constituição, lá no dia 5 de outubro de 1988. Essa é a treta legal. Porque os que são contra os índios terem suas terras, eles dizem que quem estava na terra até o dia 5 de outubro de 1988, tudo bem. Quem não estava, está fora. Entretanto, muitas comunidades indígenas, naquela ocasião, tinham sido expulsas de suas terras e lutavam na justiça para tentar reavê-las. Essas comunidades, e são muitas no Brasil, seriam extremamente prejudicadas. O problema é que essa ideia de marco temporal está causando uma confusão muito grande. Muita gente acha que é uma injustiça, porque os povos indígenas já estavam aqui bem antes de 1988. Isso é um fato. Tem quem diga também que isso é uma forma de enfraquecer a proteção das terras indígenas, colocando em risco a preservação do meio ambiente e as próprias culturas dessas comunidades. O mundo está enxergando esta visão das coisas. Os povos indígenas e muitos defensores dos direitos humanos estão na luta contra esse marco temporal. Afirmam que essa medida pode prejudicar comunidades e aí que vem o grande problema. Abrir espaço para grilhagem de terras, exploração desenfreada, garimpo ilegal, desmatamento ilegal. Por outro lado, vamos ver o outro lado da situação, também tem um outro lado, há quem defenda este marco temporal, cujo veto do presidente Lula foi derrubado nesta quinta-feira, 14 de dezembro. Ou seja, a lei aprovada pelo Congresso estaria teoricamente valendo. Os que são a favor desse marco temporal argumentam que é necessário estabelecer regras claras para garantir a segurança jurídica e evitar conflitos fundiários. Eu até concordo, nós teríamos que ter regras mais claras. No meio de tudo isso, o que a gente percebe é que o debate é complexo, cheio de nuances, cheio de divisões entre a esquerda e a direita, entre os bons e os maus, enfim. A discussão sobre o marco temporal envolve questões que são legais, ou seja, interpretar a Constituição, ela não está clara, ela não diz que a data é aquela. As questões ambientais, as quais o mundo inteiro tem olhos voltados para o Brasil hoje, e os povos originários são os melhores que nós temos para ajudar a preservar o ambiente. E as questões sociais, que afetam a vida de milhares de pessoas, tanto indígenas como de pessoas que estão hoje em terras que supostamente seriam dos indígenas. Eles teriam que sair se a legislação do marco temporal não prevalecer. Em resumo,
Marco temporal das terras indígenas é um assunto que não podemos ignorar e precisamos debater. Precisamos entender as diferentes perspectivas, ouvir as vozes das comunidades indígenas, buscar soluções que respeitem os direitos desses povos, mas que também deem uma segurança jurídica para quem quer investir no campo. Se você gostou desse conteúdo, desse material, achou importante, então, por favor, inscreva-se no canal, deixe o like, é importante, comente, compartilhe com os seus amigos, passe para as pessoas. Estou aqui para disseminar conhecimento. As pessoas precisam entender as coisas para tomar melhores posições. E vejam bem, o Brasil tem terras para todos. Não precisamos brigar por terras indígenas.